Olá, salve, salve você que está aqui comigo agora. Muito obrigado por me conceder essa atenção. Muito obrigado mesmo. Desejo de todo o meu coração muita felicidade, muita saúde e muita prosperidade para você. Sucesso sempre. Vamos lá. Essa é a aula onde eu vou explicar para você e espero que você entenda realmente, tenha uma expectativa muito positiva para isso, para que você entenda de fato o que são ativos e passivos financeiros. Isso é muito importante, tá? Isso é a essência para que você realmente seja uma pessoa rica. Vamos então direto ao ponto, tá? Ativos financeiros, vamos começar por aí. O que são ativos financeiros? É tudo aquilo que coloca dinheiro em seu bolso. E essa explicação simples é de Robert Kiyosaki. Pode ser que você conheça, pode ser que não. Caso não conheça, vamos lá. Quem é Robert Kiyosaki, Ricardo? Robert Kiyosaki é um americano que autor de alguns best-sellers, entre eles Pai Rico, Pai Pobre, provavelmente o maior best-seller dele, né, Robert Kiyosaki, e o Negócio do Século XXI. O Negócio do Século XXI eu vou falar numa outra oportunidade. Ele também escreveu um livro que é um pouco menos conhecido aqui no Brasil, que é Filho Rico, Filho Vencedor. Eu indico fortemente esse livro, se você é pai, se você é mãe. Olha, eu ainda vou gravar um treinamento só sobre esse livro. Isso aqui é um legado, é um divisor de águas numa nação, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma nova visão das coisas. Bom, vamos lá. Tá bom, Ricardo. Ativo financeiro é o que coloca dinheiro no meu bolso. Eu vou dar alguns exemplos para você, tá, a respeito de ativo financeiro. E o segredo para que você seja uma pessoa rica é você conseguir equilibrar, fazer com que a sua coluna de ativos financeiros sejam maiores do que a sua coluna de passivos financeiros, tá? Quanto mais ativos financeiros você tiver, mais rico você é, tá? O rico, ele investe dinheiro, ele coloca sua receita na aquisição de ativos financeiros. As pessoas que ficam aí no que nós chamamos de corrida dos ratos, ele investe em passivos financeiros. Você vai entender melhor o que é isso. Alguns exemplos de ativos financeiros, tá? Ações da bolsa são ativos financeiros, né? Debenture é um ativo financeiro. Ai, Ricardo, o que é debenture? Eu vou explicar para você, tá? Algumas grandes empresas, isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos principalmente, no Brasil um pouco menos, mas algumas empresas tomam dinheiro emprestado não só dos bancos, também tomam da iniciativa privada. Então você compra um título ao portador. Essa imagem que você está vendo aqui é um título ao portador de $1.000 da United Airlines, uma empresa americana que inclusive já foi pro brejo, né? Mas o que acontece? Você pagou, a pessoa que investiu na United Airlines, ela pagou $1.000 por esse título? Não, ela pagou um pouco menos. Pagou $900, $750, sei lá quanto foi. Isso tem um prazo de validade, normalmente de 12 meses. Então você investe o seu dinheiro ali, compra um título ao portador, após um período você vai lá e saca essa grana, tá? Isso é garantido pelo Banco Central do país, é um investimento muito sólido. Ele rende menos do que as ações, mas é muito interessante o título ao portador. Ah, como é que chama? A gente fala de dividendos imobiliários, tá? Que é aluguel, né? Uma casa que você compra e põe para alugar, ela se torna um ativo financeiro para você. Commodities, tá? Commodities, existem commodities agrícolas, petróleo. Então, quando a gente fala de commodity agrícola, tá lá café, soja, trigo, açúcar, milho, arroz, todos esses são commodities agrícolas. Nós temos o ferro, o cobre, o alumínio, são commodities, né, industriais, né, a gente fala que é o commodity do ferro e aço, mas tem o cobre, alumínio, petróleo, o ouro, tá? Tudo isso são commodities, né? Elas têm um preço mundial, tá? Os ativos fazem com que cresça a sua receita, tá? O ativo é fundamental para que você tenha cada vez mais receita. E quando você entende o perfeito equilíbrio entre os seus ativos e passivos, quando você tem mais ativos do que passivos, é quando você se livra da famosa corrida dos ratos, tá? Mais para frente um pouco eu vou te explicar o que é corrida dos ratos. Enfim, ativos coloca dinheiro no seu bolso, ok? E passivo? Passivo, seguindo a mesma lógica, é simples, né? O passivo, ele tira dinheiro do seu bolso, ok? Também segundo o mesmo Robert Kiyosaki. Se você não tomar cuidado e deixar com que sua coluna de ativos seja maior do que a sua coluna de passivos, você literalmente vai ver o seu dinheiro indo embora pelo ralo, ok? Você tem que tomar muita atenção, prestar muito cuidado com os seus ativos. Muitas aquisições podem ser
passivos para você, tá? A gente pensa que não, mas é um passivo. A tão sonhada casa própria. Casa própria é um passivo. Eu não estou discutindo aqui se você deve ou não comprar uma casa própria. Até acho que deve, tá? Óbvio que deve, né? A gente luta por uma casa nossa. Mas a gente tem que entender que a casa própria é um passivo. Ela vai custar manutenção, ela vai custar água, luz, enfim, ela vai tomar dinheiro do seu bolso. Ponto. Então é um passivo. Um carro é um passivo. Ah, mas eu não posso ter carro? Claro que pode. Lute para ter um carro, inclusive um desses, se for o caso. Não digo amarelo, mas um preto, um vermelho vai bem, né? Agora, ele é um passivo, tá? Depreciação absurda, né? Você virou a chave de um carro zero, já foi 40% do valor pro brejo. Então esse passivo te custa 40 mil reais se o carro for de 100 mil reais. Virou a chave, foi embora 40 mil reais, vazou pelo ralo. É um passivo, tá? Uma casa de veraneio é um baita de um passivo. IPTU mais caro, você usa muito pouco, tá? É um tremendo de um passivo. Porque a piscina é mais passivo ainda. Uma bicicleta caríssima é um passivo, você vai usar pouco se você não for um atleta disso, né? Então, os passivos, eles te geram despesas, ok? Enquanto que os ativos, eles te geram receita. E se você agir direitinho, essa receita pode ser utilizada para investir em novos ativos financeiros que vão te gerar mais receita. E aí então você vai ter a sua renda, o seu dinheiro sempre aumentando. E esse é o conceito da riqueza, tá? Você tem que pegar aquele seu dinheiro e colocar ele para trabalhar para você, para que cada vez aumente mais a sua receita. Isso vai fazer com que os seus números sejam cada vez mais favoráveis. Esse é o conceito, tá? É nisso que você tem que cuidar. E tomar muito cuidado para que não haja essa virada, porque toda a sua receita ela vai ser utilizada fatalmente para pagar os seus passivos, tá? Então você tem que tomar cuidado com esse giro, tá? Entenda, receita ela vai ser consumida de alguma maneira com os seus passivos. E uma coisa muito interessante, tá? Todo mundo que está no mercado, todo mundo que está ativo financeiramente, ele tem despesas, ele tem ativos e tem passivos. O segredo está em fazer com que a sua coluna de ativos seja maior que a sua coluna de passivos. Se a sua coluna de passivo for maior que a sua coluna de ativo, cuidado, essa imagem vai estar com você. É o seu dinheiro indo embora pelo ralo, tá? Muito cuidado mesmo, tá? As suas despesas, elas são alimentadas pelo seu passivo. E se o seu passivo for grande, você vai ver o seu dinheiro batendo asas e indo embora. Você vai se deparar de repente com a sua carteira vazia, com o seu bolso sendo apenas hotel de traças, né? Você vai ver todas as suas poupanças, todas as suas economias indo embora. Você não vai entender. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo, por quê? Porque você está na corrida de ratos. Seja bem-vindo à corrida de ratos, exatamente isso. A corrida de ratos é aquela rodinha onde você corre, 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 corre e não sai do lugar. E por que a gente não consegue sair do lugar, Ricardo? A gente não sai do lugar porque toda a nossa receita ela é consumida pela nossa coluna de passivos que está enorme. Se você não tomar cuidado e não construir uma coluna de ativos, por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, a sua coluna de passivos vai consumir toda a sua renda. Lembre, de novo eu vou falar, o segredo da riqueza está: tenha a coluna dos ativos maior do que a coluna dos passivos. Tenha sempre isso em mente e Então você tem que sempre tomar cuidado para que a sua receita ela seja suficiente para pagar os seus passivos e ainda sobrar para que você possa investir em ativos. Senão a sua despesa ela vai consumir. Então você tem que cuidar. Você tem que cuidar das suas receitas, cuidar do seu cofrinho para que a sua coluna de ativos seja maior que a coluna de passivos. E aqui está o segredo. Então, se você tem uma coluna de ativos, se você de repente até gosta de investir em imóveis, mas faz com que esses imóveis gerem renda para você, então ele é um ativo. Eu vou dar um exemplo, uma casa de veraneio. Eu tenho uma casa de praia, aquela casa de praia eu alugo ela. Tem um site na internet, eu publico ali, as pessoas consomem aquele por final de semana e tal, e aquilo me gera uma renda. No final de um ano eu analiso, eu gastei R$ 1.500 de IPTU, gastei R$ 2.500 de manutenção, só que eu tive R$ 9.000 de rendimentos com aquela casa em aluguéis para finais de semana. Então ela é um ativo positivo. Agora, se eu deixo ela lá parada, eu pago os mesmos R$ 1.500 de aluguel, de IPTU,
Eu tenho que colocar R$ 2.500 em conservação e eu não ganhei nada. Ela é passivo, percebe? E aí se eu ganho R$ 10.000 por mês e eu tenho 10 casas dessa, eu estou devendo dinheiro. Não é? Eu tenho um belo salário, mas eu estou pobre, porque a minha coluna de passivo é maior do que a minha coluna de ativo. Esse é o segredo e é o conceito da riqueza. Quando você consegue uma coluna de ativos maior que a sua coluna de passivos. E então você tem o conceito da riqueza. Você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, ok? Então, de uma maneira muito rápida, essa é a questão. Tenha sempre em mente, você tem passivo e você tem ativos financeiros. Todo mundo tem ativos financeiros e passivos financeiros. O grande segredo é fazer com que a sua coluna de ativos financeiros seja maior do que a sua coluna de passivos financeiros, ok? Muito obrigado, mais uma vez. Seja ainda mais feliz sempre. Sucesso sempre para você. É o meu desejo. Um grande abraço. Até breve.